Obrigado, Senhor, por tudo e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus não, Lucas, desculpem. Lucas, capítulo 24. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o significado da ressurreição de Jesus para a minha e para a sua família. Lucas capítulo 24. A gente vem desde janeiro falando sobre episódios da vida de Cristo na perspectiva da redenção. Então nós já falamos sobre a origem do mal, nós já falamos sobre a criação do homem, nós já falamos sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós, e agora nós vamos falar sobre a ressurreição. E até o final do ano nós estaremos falando sobre esses episódios cruciais para a redenção através de Jesus, para a minha e para a sua família. E nós vamos ver o quanto nós podemos aprender com a palavra de Deus quando o assunto é família, mesmo nesses assuntos que nós estamos estudando sobre a redenção. Quando nós estudamos sobre a redenção de Jesus, sobre o plano da salvação de Deus pelo ser humano, nós podemos perceber também como Cristo, como Jesus, ele pensou também nas famílias. E nessas famílias em que ele pensou, está incluído a minha e a sua. Amém? E nós vamos ver agora, na palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, é o que nós vamos ler. Eu vou convidar você a fechar os olhos, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, porque nós estamos diante da Tua palavra. E agora que nós vamos estudá-la, nós te pedimos que o Senhor seja o nosso instrutor nesse momento, o nosso professor nesse momento, seja o nosso guia, através do Espírito Santo, para que possamos sair daqui, ó Pai, decididos a fazer mais e melhor a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito sobre as coisas sucedidas. E aconteceu, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e vão tratando à medida que caminham? E por que vocês parecem entristecidos? Versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, falou, respondendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignora as ocorrências dos últimos dias? E ele respondeu, ele se perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperamos que ele fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres que estando conosco estavam e nos surpreenderam, dizendo que de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito e o que constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E então, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu.
Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nesse episódio que nós acabamos de ler, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido a Maria. Ela já tinha visto o túmulo vazio, os discípulos também, tanto que nós percebemos que na conversa daqueles dois discípulos com aquele homem que era desconhecido a eles, pelo menos naquele momento, eles falaram, né? A gente ouviu uma história que as mulheres viram um anjo dizendo que ele tinha ressuscitado. Alguns discípulos nossos foram lá e viram que o túmulo estava vazio, só que nós não achamos ninguém e Jesus não apareceu. E já tem 3 dias que isso aconteceu, que ele morreu. Agora no 3º dia falam isso, mas a gente não tem certeza. Interessante que a gente percebe que aqueles homens estavam felizes ou tristes? Estavam tristes. E uma coisa que é certeza, que infelizmente acontece, é que a tristeza muitas vezes ela entra no nosso lar, por um motivo ou por outro, ou algo que está acontecendo dentro da própria família, ou às vezes algo que acontece com outra família muito querida sua, e por acontecer você fica triste e parece que aquele ambiente de tristeza se espalha pela família toda. Não importa por qual porta ou janela a tristeza apareceu, mas infelizmente é uma realidade. Muitas das vezes nós como famílias enfrentamos esses momentos de tristeza. E quando a gente vê essa história, nós percebemos uma coisa curiosa. Quem era aquele homem que se juntou àqueles 2 homens que estavam caminhando para Emaús? O próprio Jesus. Mas o versículo diz que eles não perceberam que eram eles. A tristeza era tão grande que eles não perceberam que quem estava ali do lado, quem chegou ali do lado para conversar com eles era o próprio Jesus. Como muitas das vezes a tristeza pode impedir, muitas vezes, de enxergarmos até a solução de alguns problemas. A tristeza é natural. À medida que o pecado entrou nessa terra, a tristeza acaba sendo uma companheira, infelizmente, de alguns momentos do ser humano. Principalmente quando a morte aparece, ou alguma coisa na família, algo grave acontece com a gente, ou com alguém da nossa família, isso abala, e a tristeza acontece. E aqui não é uma passagem bíblica para dizer que a gente não deve ficar triste, porque se você ficar triste, Jesus ele pode passar por você e você não o conhecer. Porque mesmo tristes, Jesus andou a 2ª, a 3ª, a 5ª, a 10ª milha para que aqueles homens reconhecessem que era ele. Porque Jesus ele compreende que nós somos seres humanos e infelizmente nessa terra de pecadores, nesse mundo de pecadores que vivemos, a tristeza é uma realidade. E Jesus ele entende isso. Às vezes nós passamos por problemas e temos algumas reações que as pessoas dizem assim: você não deve ficar assim. Você não pode ficar assim. Você tem que se erguer, tem que ir para frente. Às vezes as pessoas querem falar isso até para que a gente se sinta melhor. Mas às vezes quem está passando por um momento difícil, ouvindo isso, parece essa pessoa acha que não tem sentimento. Estou passando por um momento difícil. Como assim eu não vou ficar triste, né? Como assim eu vou pegar a tristeza e jogar fora? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, está passando por um momento muito difícil na sua vida, e ele falou: olha, se tem gente que chega para mim e diz assim: rapaz, você tem que se erguer, você tem que, sabe, viver a vida, segue. Só que não é assim, ele falando, não é só assim, não é. Eu até quero seguir, eu quero, sabe, dar a volta por cima, mas não é do mesmo jeito, da velocidade com que as pessoas falam, dão esse conselho para mim. É claro que todo processo de tristeza tem um processo, como eu acabei de falar, tem fases e elas muitas vezes precisam ser vividas. Mas o interessante é que Jesus, ele foi aqueles homens, os homens estavam tão tristes que não o perceberam, mas Jesus não falou: bom, como eles não me perceberam, eu vou embora e vou deixar eles aí. Onde Jesus vai, as coisas se transformam. Amém? Então, se a tristeza está abatendo o nosso lar, nós precisamos que Jesus esteja lá, porque no mínimo das situações,
Ele ficará triste conosco e vai nos ajudar a passar pela tristeza junto com Ele. E depois que passarmos por esse momento de tristeza, Ele vai nos ajudar a transformar aquele momento de tristeza em alegria. Mas isso só é possível se quem esteja dentro da nossa casa? Jesus. Vamos recapitular a história. Os homens estavam andando, estavam tristes porque Jesus tinha morrido, e um dos grandes motivos da tristeza é a decepção. A decepção. Você já se decepcionou alguma vez na sua vida? Já, né? Alguém aqui já se decepcionou, ou é algo que ninguém nunca passou por isso, né? Às vezes acontece, né, da gente se decepcionar, às vezes, né? São poucas, raras vezes na vida a gente passa por esse momento, por essa palavra que é até grande demais, né? Decepção, né? Parece uma palavra do tamanho de uma carreta. Aqueles 2 discípulos estavam decepcionados. E nós encontramos o porquê na conversa com o próprio Jesus, sem eles perceberem. Porque eles falaram assim: nós achávamos que esse homem ia redimir Israel. Israel ia ser agora uma grande potência. Israel agora ia ser grande. Não ia ser mais pisada. Podia até pisar, mas pisada não ia ser. E a gente acreditava nele. E a gente ia ser uns grandões lá do lado dele também. A gente era discípulo dele. Pois pegaram ele, prenderam e mataram. E agora ele está morto. Umas mulheres disseram, veja como a decepção vai fazendo a gente, né? Umas mulheres disseram que viram ele, foram lá, o túmulo estava vazio, não encontraram nada, mas o fato é que ele não apareceu e o nosso herói está morto. Eles estavam decepcionados. Eles não estavam só tristes, eles tinham todas as suas fichas apostadas em Jesus, que Jesus iria pegar Israel agora e, em vez de ser um país dominado, seria um país dominante. Em vez de ser um país pobre, se tornou um país rico, mãe de todas as nações. E isso não aconteceu. Aquele homem que eles achavam que seria um guerreiro, que ia vencer Roma, entregou as suas mãos para ser preso. Aquele homem que ele achava que ia vencer todos os inimigos, abriu seus braços para morrer numa cruz. E isso trouxe a eles uma grande decepção. E quando passamos por esse período de decepção, a tristeza ela vem junto. E aqueles homens estavam decepcionados. E Jesus encostou, perguntou o que é que está acontecendo. E eles falaram: só você não sabe? Você estava em Jerusalém, não? E isso é uma coisa interessante, que muitas vezes, quando passamos por problemas familiares, ou problemas, não seja no âmbito da família, mas seja de forma individual, mas não se esqueça que, mesmo passando por problemas individuais, que não seja com a família toda, nós afetamos a família, sim ou não? Gente, claro. Se tem uma pessoa que é para cima, já acorda já contando piada, rindo, fazendo as pessoas rirem, e um dia ele acorda cabisbaixo, né? Não conta uma piada. Cadê a piada de hoje? Não tem uma piada hoje? Não tem. O que foi que aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Você não acordou rindo, por quê? O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa de errado. As pessoas percebem da família e isso afeta toda a conjuntura de uma família. O interessante é que muitas vezes, quando passamos por momentos assim, nós achamos que o mundo todo sabe, e às vezes não sabe. E muitas vezes nós queremos culpar as outras pessoas pelo que aconteceu com a gente, e as pessoas não têm culpa. E que todos devem estar juntos, reunidos em coro, chorando junto com você pelo que aconteceu. E não é assim que acontece. Percebe a resposta deles? Só você não sabe o que aconteceu? Sabe que a gente está triste aqui à toa? Você não estava em Jerusalém, não? Não foi assim a resposta deles? Você estava em Jerusalém, você não viu? Mataram o homem que a gente esperava que fosse o herói, que fosse resolver todos os nossos problemas. Está morto. Falaram que ele ressuscitou, mas até agora, nada. E Jesus respira e começa a conversar com aqueles homens. Não, mas é assim, o Messias, a Bíblia não diz assim? Então diz que desde Moisés, né, por todas as escrituras. Então ele abriu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi para os profetas. Ele disse: não, mas é assim, o Messias tinha que vir, e a libertação era outra, não era a libertação do povo de Israel, assim, de Roma, mas era a libertação espiritual, para que você fosse salvo, para que todos vocês fossem salvos, a família de vocês fossem salvas. E ele começou a falar, e nisso chegou o caminho, né, que eles iam entrar em casa, e aquele homem estranho, né,
fez que seguia caminho. E ele falou, não, fique aqui com a gente, durma aqui na nossa casa hoje, porque já está ficando tarde, pode ser que você não chegue a tempo, é perigoso, que tal você não ficar aqui? E ele foi, e a Bíblia diz que constrangeu, né? Tipo, pediu tanto, que Jesus, tá bom, vou ficar. E aí eles entram com aquele homem, né, que era desconhecido, e na hora do partir do pão, eles conhecem que aquele homem não era um homem desconhecido, era um homem muito conhecido deles mesmo, era o próprio Jesus. E a frase que eles dizem assim: você não sentiu a mesma coisa que eu senti? Veja, a tristeza que em alguns momentos estavam apoderando-se dele se transformou numa ardência no coração, não foi? O nosso coração ardia enquanto ele explicava as Escrituras, e eles ficaram tão empolgados que, como não tinha WhatsApp e nem tinha e-mail e nem tinha telefone, eles voltaram, Anselmo, de noite mesmo para Jerusalém, para contar aos discípulos que tinham visto o Senhor, Jesus. Daqui nós podemos tirar muitas lições. Nem sempre as pessoas, você vai encontrar pessoas, nem sempre você vai encontrar todas as pessoas que se passarem pelo seu caminho, nem sempre todas elas estarão preparadas com palavras de conforto para você. Nem todas, infelizmente. Talvez até algumas, elas vão tratar de talvez tentar piorar a situação que você está. Você já está ruim, e aí você vai ter uma pessoa que vai passar que vai tentar terminar de piorar a situação, infelizmente. Porque são seres humanos. Mas uma lição que eu tiro aqui, e eu quero que você leve isso no seu coração hoje, é que Deus ele sempre vai arrumar um jeito, uma pessoa, alguém, uma forma, para confortar seu coração quando você precisa. E uma das formas que ele faz isso, a base desse consolo, é a Bíblia. Você vê que Jesus ele apareceu lá, eles não conheceram, mas o que foi que Jesus ele falou? Jesus falou alguma coisa demais? Não, ele usou o quê? As Escrituras. Só que a forma com que ele falava fez com que a tristeza se transformasse em esperança. E aí nós percebemos um antídoto à tristeza, principalmente a tristeza familiar, quando passamos por momentos difíceis. A palavra de Deus ela traz consolo, e Deus ele vai prover pessoas, formas com que você seja consolado por essa palavra. Agora, nós também devemos lembrar de nos colocar no outro lado. Quando nós olhamos essa história, nós pensamos assim: então, Jesus, eu quero hoje pedir ao Senhor, eu sou igual a esses dois homens que estavam desesperançados, e eu quero que o Senhor apareça para mim, vá para a minha casa, que eu perceba que é o Senhor, e a tristeza se transforme em alegria. E que bom que você tem esse desejo no seu coração. Mas vamos pensar diferente também, não tendo a pretensão de ser Jesus, mas também Deus ele nos coloca a missão de fazer o mesmo papel que ele fez nessa história. Muitas vezes Deus ele coloca pessoas na sua vida para consolar você, com a palavra certa, um despertar para alguma coisa que não está dando certo na sua vida, e às vezes a pessoa, sem querer, de uma forma bem sutil, diz assim: será que não é por isso? Às vezes nem de forma direta, por uma conversa, por uma história, por uma parábola, sei lá. Às vezes você ouve alguém contando uma história para você, e você fala assim: é isso. Ninguém nem falou seu nome, ninguém nem falou que era com você. Falou: é isso que eu estou precisando. Deus ele faz essas coisas, mas também ele motiva a cada um de nós que fazemos parte de uma família, de ajudar outras famílias a ter essa palavra, essa boa palavra que aqueça o coração das pessoas. As pessoas andam aí em todos os lugares, não é só lá fora, viu gente? Em todos os lugares, porque dentro de todos os ambientes nós temos a representação do ser humano, na igreja, no hospital, na praça, nas casas, que estão com seus corações, não são frios, eles estão com seus corações assim, gelados, quase o Polo Norte, e eles precisam ser aquecidos. E nós vimos que a palavra de Deus aquece, mas precisa alguém levar essa palavra. E nós somos convidados, como famílias também, a levar a esperança, como Jesus ele fez. Você veja que Jesus ele não repreendeu: rapaz, eu vou embora, não dá nem para conversar com vocês, falei tanto, vocês não ouviram. Não, Jesus ele falou assim, realmente é difícil, né? Ele deu um suspiro, imagina Jesus suspirando assim:
Como vocês são tardios em crer, né? Será que vocês não acreditam no que os profetas falaram? Só que ele não foi um tom de crítica. Ele falou isso e não foi embora. Não é aquela coisa assim, você sabe, Anselmo, que a palavra de Deus diz, vai e faça, e não me perturbe, você já sabe o que você tem que fazer. Não, ele falou assim, o caminho para a eliminação dessa tristeza está na Bíblia, e eu vou mostrar a vocês o caminho. Quer que eu mostre o caminho? Então ele começa a traçar esse caminho de Moisés até os profetas, e o caminho que Jesus traçou nas Escrituras deixou o coração daqueles homens como? Aquecidos, ardendo. O que era pura tristeza se transformou num sentimento que nem eles sabiam explicar. Pois bem, eles convidaram Jesus para a casa deles. E quando Jesus, no partir do pão, Jesus se dá a conhecer a eles. Isso também é uma grande lição para nós. Nos tempos bíblicos, você partir o pão com uma pessoa, é tanto que a palavra companheiro, ela quer dizer isso. A palavra que vem de lá atrás, que é comer pão juntos. Por isso, companheiro. Essa palavra e o ato de você trazer um companheiro para sua casa, ou seja, uma pessoa para comer pão, compartilhar uma refeição com ela, mostrava que você tinha uma estima, uma admiração, ou seja, você não convidava qualquer pessoa para comer na sua casa. Não era assim. Um convite desse era um convite de honra. Não, olha, eu gosto tanto de você que eu quero partilhar o que eu tenho com você. Não era simples um almoço, uma janta. Isso eles estavam dizendo que assim, olha, a sua passagem, essa passagem que nós nos encontramos aí nesse caminho, para nós, foi tão significativa que parece que você é da nossa família. Então a gente quer que você fique com a gente. E não é esse o sentimento que nós temos que ter com Jesus também? Fazer com que a gente ame tanto Ele, que leve Ele para a nossa casa, para a nossa vida. Muitas vezes, nós só vamos ver as soluções, ou vamos ver a verdade diante dos nossos olhos, quando Jesus estiver dentro da nossa casa. Interessante, né? Não se viu só o que Jesus falou. Foi muito importante, o coração ardeu. Mas veja que eles só perceberam que aquele homem que falou tão bonito e com tanto poder e autoridade era Jesus, aonde? Dentro de casa. E que lição isso nos traz para nós essa noite? Em levarmos Jesus para dentro da nossa casa. E o que é levar Jesus para dentro da nossa casa? É compartilhar com Ele as decisões, os caminhos da nossa família. É acordar e dormir junto com Ele. É compartilhar os momentos do culto familiar em nossa casa junto com Ele, fazendo com que Ele e os seus anjos habitem 24 horas na nossa casa. Aqueles homens só perceberam que era Jesus no partir do pão, ou seja, no momento de mais íntima comunhão. E muitas vezes, soluções que podem estar até diante dos nossos olhos, nós só vamos realmente percebê-las quando Jesus estiver dentro da nossa casa. E aí tu fala, então se é só trazer Jesus para a nossa casa, então está muito bom, eu aceito Jesus na minha casa. Mas veja que Jesus ele entrou na casa daqueles homens porque houve o quê? Um convite. E um convite até insistente, né? Porque a Bíblia diz que aqueles homens constrangeram Jesus, o homem, a entrar. Constrangeram, mas assim, vamos, né? Aquela coisa assim que você acaba indo por causa da insistência, né? Vamos para minha casa. Não, está muito tarde. Não foi aquele convite que a gente faz às vezes assim, quando você está comendo uma coisa e passa uma pessoa e você diz assim, na sua cabeça, mas que ele não aceite, né? Servido, né? Não foi um servido, não foi isso. Foi um convite insistente. Vamos para a nossa casa, a gente quer a sua companhia, desejar a companhia de Jesus. Muitas das vezes é o que nós estamos precisando dentro das nossas casas. Isso quer dizer que nós estaremos livres de tristezas? Não, mas nós teremos Jesus para nos consolar e transformar a tristeza em alegria. E a história termina assim, começa os homens voltando para casa tristes, e a história termina
eles indo para Jerusalém como? Alegres. Eu imagino que se fosse um caminho para se fazer em 2 horas, eles fizeram em 35 minutos, porque eles devem ter ido correndo. Então não tinha pedra, não tinha nada no caminho, porque eles estavam tão felizes que nenhum caminho, não, pedras ou qualquer empecilho no caminho não iam fazer com que eles impedissem eles de chegar a Jerusalém e contar a boa nova que deixou eles com o coração feliz. Que esse seja também o nosso sentimento, ao encontrarmos a palavra de Deus, que nós possamos também não deixar que nada nos impeça de levar essa palavra para outras famílias. Muitas e muitas famílias precisam ouvir que era necessário que Jesus ele viesse a essa terra e morresse para dar salvação, dar chance de salvação para nós e para as nossas famílias. E tem pessoas que precisam entender isso. E quando elas entenderem, o coração delas também vai arder. E que alegria para você, um dia que já ficou feliz, porque recebeu e recebe a visita de Jesus na sua casa todos os dias, ele é um morador da sua casa, perceber que através da sua palavra, através da sua atitude, do seu comportamento, outras pessoas também ficarão com o coração ardendo, mas não é um infarto, não é de tristeza, mas é de alegria. E vão também convidar, aprender a convidar Jesus também para a casa delas. Nós somos desafiados pela palavra de Deus e aceitarmos Jesus e também levar Jesus a outras pessoas. E com certeza a história vai se repetir. Ela pode começar triste, mas ela vai terminar de uma forma alegre. E é uma alegria eterna, uma alegria que só Jesus pode dar. Eu não sei como foi o seu caminho para cá. Se foi um caminho de felicidade, ou talvez você veio triste, como aqueles discípulos estavam indo para sua casa. Talvez você veio para cá triste, do mesmo jeitinho que os homens estavam, de cabeça baixa, chutando as pedras assim, sabe aquela coisa bem triste. Que você possa sair daqui feliz, mas não porque você ouviu uma piada, ou você viu uma história muito engraçada, mas que você possa sair daqui feliz, porque você deu espaço para a palavra de Deus no seu coração, o seu coração ardeu de alegria, e agora você está voltando melhor do que o que você entrou. E que esse sentimento também faça com que você proporcione essa experiência para outras pessoas também, outras famílias que com certeza precisam. Eu tenho certeza que você, à medida que eu estou falando, você está pensando em alguma. Eu queria tanto que a minha família, ou talvez a minha mãe, o meu pai, ou o meu irmão, ou fulano, eu gosto tanto deles, eu amo tanto eles, eu queria que também eles tivessem esse mesmo sentimento, eles dessem espaço para a palavra de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. A primeira coisa, Jesus ele precisa estar na nossa casa, para a gente sair motivados a falar. E outra coisa que nós podemos fazer é estar orando por eles. E eu convido você a ficar em pé, e nós vamos orar por eles agora. Pelas nossas famílias, mas de maneira especial também, vamos orar pelas famílias que com certeza você está lembrando, à medida que eu estou falando, você está lembrando, que sabem que precisam receber essa ilustre visita na casa deles. Então fique de pé e nós vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque nessa história dos 2 discípulos voltando para casa, nós aprendemos muito e percebemos como o Senhor nos ama e ama a nossa família. Como, Senhor, a Tua presença, o Teu ensino transforma a tristeza em alegria. Nós vivemos, ó Pai, em um mundo que temos o pecado. E infelizmente isso traz muitas vezes com que a tristeza bata na nossa porta, bata na porta da nossa família e muitas vezes até entre. Eu não sei como nós chegamos aqui. Eu sei como eu cheguei. Eu não sei como os meus irmãos chegaram. Eles também não sabem dos outros. Cada um sabe exatamente como chegou aqui. Cada um sabe exatamente como os pensamentos, as dúvidas, as incertezas, as certezas que tem no seu coração. Mas nós te pedimos que a Tua palavra, que pode transformar a tristeza em alegria, possa nos transformar nesse momento e que nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Mas que essa experiência não fique só aqui, que nós possamos convidar o Senhor sempre para estar em nossa casa. E com certeza, todos os dias, o Senhor cada vez mais
vai revelar o seu amor, e isso vai nos fazer tão felizes que também contaremos essa experiência a outras famílias que precisam passar por isso também. E falando de outras famílias, Senhor, enquanto nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus aqui na igreja, nós lembramos de algumas pessoas que nós queremos, a gente deseja que elas também dêem espaço para que o Senhor more na casa delas. E essas pessoas são muito queridas nossas, nós a amamos, e nós queremos que elas passem por essa experiência, assim como nós somos hoje chamados a passar. Nós te pedimos, Espírito Santo, visita a casa de cada um deles agora, trabalha no coração deles, abre, ó Pai, portas que só o Senhor pode abrir, e com certeza, pela certeza que o Senhor nos deu da tua promessa, da tua fidelidade, ao levarmos a palavra para essas pessoas, os corações também serão transformados, se assim elas permitirem. Mas enquanto isso, nós intercedemos por elas, que cada dia em que nós passamos por essa experiência, nós possamos nos fortalecer, nós possamos aprender do Senhor, para quando chegarmos a essas pessoas, termos a palavra certa, o jeito correto, o tempo certo, as maneiras corretas, para que elas entendam a tua palavra de forma gradativa, abracem essa causa e transformem também a tristeza no lar deles em alegria. Nos ajuda, Senhor. Seja o nosso professor e o nosso guia nessa missão de permitir que essa experiência aconteça conosco, mas também permitir que essa experiência aconteça com outras pessoas e outras famílias a quem amamos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos terminando o culto de hoje, mas antes eu tenho um desafio para você. A pessoa que você lembrou, ou a família que você lembrou, até antes de dormir, quando você chegar em casa, mande um WhatsApp para ela, ou ligue para ela, e diga: olha, eu estava no culto da família, e eu lembrei de você, lembrei da sua família, e eu quero apenas dizer para você que eu estou orando por você. E ore por essa pessoa. Convide ela para os cultos da igreja, convide ela para o culto da família do mês que vem, e com certeza, através da intercessão e da palavra do Senhor, muitas pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. Amém.